Vou me afastar aqui um pouquinho do microfone para ver se não dá esses problemas que tem dado, porque eu não sei o que que pode ser. Sei que era felicidade, livre-se da vaidade, do orgulho e do rancor. Tá Cidade sumindo a sua voz. está nas coisas mais simples da obra do Criador. Ela está na água fresca da fonte, no verde dos vales e montes que o grande artista pintou. Ela está no sorriso da criança, ela é a esperança dos que trabalham no amor. Cidade é possível, está nas coisas mais simples da obra do Criador. De um passarinho no lar feito de carinho e na beleza da flor. Ela está te esperando no caminho, é só seguir direitinho tudo que o mestre ensinou. E aí? A voz some. A tua voz some de repente, a gente não sabe nem por Pois, quê. nem Se é eu. se é alguma posição que você de repente se desvia do microfone, não sei. Não sei. Pois é. Mas some, mas não some o Porque tempo todo. não, Some não um é pouco. você. Não, some às vezes. Por isso que eu acho que é alguma coisa, algum movimento. Porque você falando não some. Você fala e Pode ser normalmente na hora que eu viro de lado, né? Para olhar o violão. Pode ser, né? pode, Não sei. pode ser Vamos ver. Deixa eu ver quantos minutos tem. Dá para cantar mais uma, tá? quatro, acho que tem uns quatro. Cantar, então. Aí vocês dão um retorno para eu saber. A gente não está te ouvindo. É, vamos lá. Pauta não está perto do microfone, Glorinha? E A pauta que você está lendo não está perto do microfone? agora eu tirei. Melhorou? Tua luz traz imensa paz. Tu és a verdade, o caminho. Do seguro as aflições, amparo ao sofredor.
Senhor, tua luz traz imensa paz, a verdade, o caminho, seguro nas aflições, para o sofredor, suave é o juro por teu amor, Senhor, suave juro. Senhor, Vamos então, queridos amigos, que é com tanta alegria que aqui estamos reunidos em nome de Jesus, em nome dessa espiritualidade amiga, e vamos dar continuidade a esta nossa conversa à luz de 50 anos depois. Vamos fazer então a nossa prece, na certeza, Senhor Jesus, Mestre amoroso e bom, Deus nosso Pai, na certeza de que a espiritualidade maior, responsável pelos trabalhos do bem na Terra, aqui já se encontra. E buscamos neste momento, Senhor, com a felicidade que habita em nós, nesses encontros, Senhor, dizer da nossa gratidão, Senhor, diante da vida que consegue, Senhor, ultrapassar as barreiras das dificuldades do dia a dia, da vida, Senhor, plena do Espírito que somos nós. Muito obrigada, Senhor. Permita, Mestre querido, que possamos unir as nossas forças, a nossa boa vontade, que cresça mais e mais, Senhor, para poder realmente seguir-te. Ah, Senhor, são passos tão trôpegos às vezes. De outras tantas, caímos, Senhor, nas velhas e velhas ideias e hábitos. Mas hoje, Senhor, como bem diz a canção que iniciou este trabalho, a esperança existe, Senhor, de que possamos modificar a nós mesmos, a nossa trajetória, Senhor. Muito obrigada por tudo. Abençoa, Senhor, os lares do mundo inteiro, Senhor. Quantos em guerra, quantos desfeitos. Abençoa os lares, Senhor. Os lares de todos que aqui estão encarnados e também dos desencarnados. Muito obrigada, Senhor. Então, hoje temos o capítulo 32 de Vinha de Luz, em nossa luta. E é Paulo, a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 10, que diz assim: segundo o poder que o Senhor me deu para edificação e não para destruição. Emmanuel, então, vai fazer o seu comentário evangélico. Em nossa luta diária, tenhamos suficiente cuidado no uso dos poderes que nos foram emprestados pelo Senhor.
A ideia de destruição assalta-nos a mente em ocasiões incontáveis. Associações de forças menos esclarecidas no bem e na verdade, somos tentados a movimentar processos de aniquilamento. Companheiros menos desejáveis nos trabalhos de cada dia, intentamos abandoná-los de vez. Cooperadores endurecidos, deixá-los ao desamparo. Manifestações apaixonadas em desacordo com os imperativos da prudência evangélica, nossos ímpetos iniciais resumem-se a propósitos de sufocação violenta. Algo que nos contraria as ideias e os programas pessoais? Nossa intolerância cristalizada reclama a destruição. Entretanto, qual a finalidade dos poderes que repousam em nossas mãos em nome do divino doador? Responde-nos Paulo de Tarso com muita propriedade, esclarecendo-nos que recebeu faculdades do Senhor para edificar e não para destruir. Não estamos na obra do mundo para aniquilar o que é imperfeito, mas para completar o que se encontra inacabado. Renovemos para o bem, transformemos para a luz. O Supremo Pai não nos concede poderes para disseminarmos a morte. Nossa missão é de amor infatigável para a vida abundante. Em nossa luta, e que luta, né? Que luta temos a cada dia em nós. Quantas vezes Emmanuel, nessa página, vai nos falar do poder, não é? Já começando com a epígrafe que ele escolhe de Paulo de Tarso. O poder que o Senhor me deu, as faculdades que o Senhor nos dá. Que poder é esse, não é? Que poder? Poder para edificação e não para destruição. E logo de início, ele já coloca bem claro para nós que poderes são esses. São poderes emprestados pelo Senhor. Porque, na verdade, se nós formos lembrar da parábola dos talentos, todos nós temos talentos adormecidos que precisam crescer, serem abundantes, não é? Em ação, em edificação. Todos nós temos. E precisamos encontrar essa condição de usar desses talentos em prol do bem, em prol da edificação. E aí ele vai colocar a ideia da destruição, porque, embora tenhamos hoje a certeza de que o espírito é imortal e que nós estamos aqui de passagem, nós trazemos uma carga ainda dessa ideia de destruição. Isso porque, ao longo das reencarnações, nós fomos adquirindo esse modus vivendi, vamos dizer assim, essa forma de encarar a vida, e aos poucos é que nós estamos procurando dissolver, não é? Essas nossas dificuldades. A ideia de destruição é aqui no sentido de destruir não para construir algo, mas destruição daquela que reclama do que já feito, daquela que não valoriza a tolerância na hora certa, enfim. Então, ele vai nos dar aqui 4 exemplos de situações na vida em que nós ainda trazemos, muitas vezes, a ideia de destruição. Associações de forças menos esclarecidas no bem e na verdade, somos tentados a movimentar processos de aniquilamento, ou seja, diante da certeza de que há forças menos esclarecidas no bem e na verdade, muitas vezes o ímpeto ainda é de aniquilar, quando hoje aprendemos, graças a esta doutrina de amor, não é, gente? Graças de que, pelo contrário, se há associações de forças menos esclarecidas, nós
muitas vezes fazemos parte delas, já fizemos, e como transformar em realmente em bem, não é? Só através da nossa modificação, só através da nossa transformação. Companheiros menos desejáveis nos trabalhos de cada dia, isto vamos encontrar ainda, é natural, não é? Vivemos em um planeta de provas e expiações, estamos reencarnados junto daqueles onde precisamos provar a que viemos, o que já conseguimos perceber em nós, que precisa ser consertado, modificado, ampliado. Então, companheiros menos desejáveis, sim, há dias difíceis no trabalho de cada dia. E tentamos abandoná-los de vez. Ah, eu não vou me aborrecer mais assim, não quero nem pensar, não quero nem saber. Vamos deixar esse daquele canto, né? No canto do silêncio, muitas vezes. Cooperadores endurecidos, deixá-los ao desamparo. Pelo contrário, né? Quando a gente aprende justamente com esse evangelho, é que se são endurecidos, nós é que precisamos mostrar que já estamos menos endurecidos. Nós é que precisamos provar se realmente já conquistamos esse espaço em nós, né? Essa verdade em nós. Manifestações apaixonadas em desacordo com os imperativos da prudência evangélica, nossos ímpetos iniciais resumem-se a propósito de sufocação violenta, ou seja, não parar para ouvir, não parar para refletir naquilo que realmente ficou de bom e de útil, né? Algo que nos contraria as ideias, são cinco, eu falei quatro, são cinco. Algo que nos contraria as ideias e os programas pessoais, nossa intolerância cristalizada, porque ele fala justamente nessa nossa busca, como está lá em Paulo, não é? De sair desses processos de destruição para o processo de construção. Se não somos tolerantes sempre, e eu, pelo menos de minha parte, eu digo que não sou, não é? Então, nossa intolerância cristalizada reclama a destruição. É hora de nós, então, buscarmos vencer esse mal em nós. Não é? E lá adiante ele fala assim: não estamos na obra do mundo para aniquilar o que é imperfeito, mas para completar o que se encontra inacabado. Imaginem se nós não tivéssemos as oportunidades que temos tido, e continuaremos a ter, imperfeitos qual somos, diante daqueles que incansavelmente buscam nos levar para o bem, acordar os valores, não é, que existem em todas as almas criadas por Deus. Imagine, nós não estaríamos nem aqui, não é? Então, essa obra não é para aniquilar o que é imperfeito. Imperfeitos somos todos ainda, não é? Mas completar o que se encontra inacabado. E, de pedrinha em pedrinha, a construção começa a ser feita assim, começa a ser reestruturada assim. Renovemos para o bem, transformemos para a luz. E lá adiante, ele volta a falar dos poderes. O Supremo Pai não nos concede poderes para disseminarmos a morte. Nossa missão é amor infatigável para a vida abundante. Então, essa lição das transformações morais de que tanto necessitamos, não é? Para chegar justamente a encontrar dentro do poder tão transitório que temos diante de cada criatura que conosco convive, com aquilo que podemos fazer em todas as circunstâncias e áreas, nós aprendermos a usar desse poder para o bem, não é? Para a vida, e não para aniquilar, para a destruição. Podem falar, gente. Sandrinha, você colocou muito bem, eu não tenho nada a acrescentar. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Alguma colocação? Ninguém? Então, a gente vai começar a nossa leitura de há 50 anos depois. Gracinha quer começar hoje? Tem que abrir teu som. Paramos lá em observando a minha intimidade, não é isso?
Qual é a exatamente. Observando que a neta fizeram uma pausa, né? Isso. Observando a minha intimidade com o jovem liberto, cujos dotes morais tão fortemente me haviam impressionado o coração, esperou, certa feita, o regresso de meu pai, de uma viagem à Idumeia, envenenando-lhe então o espírito com as insinuações caluniosas da minha conduta. E o que fez Elvídio? Interrogou o velhinho bruscamente, cortando-lhe a palavra, como se adivinhasse o desenrolar de todas as cenas ocorridas à distância. Repreendeu minha mãe asperamente, inculpando-a, e chamou-me à sua presença, de maneira que lhe recebesse as demonstrações e conselhos necessários, sem jamais permitir que eu lhe expusesse tudo, com a sinceridade e franqueza com que o faço agora. E quanto ao liberto? Perguntou Neio Lúcio, ansioso por conhecer o desfecho do caso. Mandou pô-lo a ferros, ordenando a Pausanias lhe aplicasse a punição que julgasse necessária e conveniente. Atado ao tronco, Ciro foi açoitado várias vezes pelo crime de me haver ensinado a amar pelo coração e pelo espírito, com o mais carinhoso respeito a todas as tradições do mundo e da família, no altar do devotamento silencioso e do sacrifício espiritual. No segundo dia de seus indicíveis padecimentos, consegui avistá-lo, apesar da vigilância extrema que todos resolveram exercer sobre os meus passos. Como nos dias de nossa tranquilidade feliz, Ciro recebeu-me com um sorriso de ventura, acrescentando que eu não deveria alimentar nenhum sentimento de amargor pela decisão de meu pai, considerando que o seu espírito era bom e generoso, e que se não podíamos quebrar preconceitos milenários da terra, também não deveríamos dar guarida a pensamentos de ingratidão. O sofrimento, porém, prosseguiu a jovem, enxugando as lágrimas de suas reminiscências, era dilacerante para a minha alma. Reconhecendo a situação penosa daquele que polarizara todas as minhas esperanças, cheguei a maldizer sinceramente da minha posição de afortunada. Que me valiam os mimos da família e as prerrogativas do nome que me felicitava, se a alma gêmea de meu destino estava encarcerada em pavorosa noite de sofrimentos? Expus-lhe, então, minha tortura íntima e os meus amargurados pensamentos. Ciro ouviu-me com resignação e brandura, respondendo-me depois que ambos tínhamos um modelo, um mestre que não era deste mundo, e que o Salvador nos guardaria no céu um ninho de ventura, se soubéssemos sofrer com resignação e simplicidade, à maneira de bem-aventurados de sua palavra sábia e doce. Acrescentou que o Cristo também amara muito, e, entretanto, perlustrou os caminhos da incompreensão terrestre, sozinho e abandonado. Se éramos vítimas de um preconceito ou de perseguições, tais sofrimentos deveriam ser justos, por certo, dados os desvios do nosso passado espiritual de eras prístinas, acrescentando que Jesus se sacrificara pela humanidade inteira, embora de coração imaculado, como lírio e manso como cordeiro. Paro por aí, Pepe? Está sem som. Eu acho que pode parar, Gracinha, porque vai Então, se próximo é prolongar muito grande. bastante. É. Então, ela aqui chegou no ponto em que ela vai explicar o que aconteceu, né, com um rapaz para o avô. E aí ela conta que tem essa pessoa que trabalhava lá para ele, o Pausanias, né, que sempre viu com olhos ruins, ele citou no texto anterior que eu li isso, e ficava olhando e imaginava como não era uma pessoa assim exatamente do bem, sempre deve ter interpretado mal, né? E E ele realmente era uma pessoa subalterna, e na tradição daquela época, ela jamais poderia se envolver com uma pessoa assim, né, de forma. Nem falo nem como namorada, até para ter intimidade maior, de contar coisas, era uma coisa estranha. E como ela conversava muito com ele, se imaginou e ela realmente tinha um romance que não tinha chegado a acontecer nada, mas eles tinham um completava as ideias do outro, né? E ele ensinou muitas coisas para ela. Aí ele explica aqui, né, que o rapaz falou para o pai dela quando retornou de viagem
sobre ele, e ele tinha sido preso, e aí e ela ficou revoltada com essa situação, e ao se aproximar dele para comentar o que estava acontecendo e tal, ele, na verdade, só a consolou, né? Colocou para ela que a situação era que se eles estavam vivendo aquilo ali naquele momento, era porque era necessário, que era um aprendizado da vida, que ela devia lembrar os valores que Deus trouxe, né, de aprendizado para todos, inclusive que ele mesmo, Jesus, tinha passado por uma situação de muita humilhação, mas que ele passou firme, porque ele sabia que não tinha que revidar nada. As pessoas que estavam cometendo aqueles atos não sabiam o que faziam, né? Da mesma forma, eles aqui, sabe lá o que teria acontecido, e para que eles tivessem que passar por essas lágrimas todas, esse sofrimento. É a sequência dos fatos, né, que vão vir mais aí pela frente, que explica aí o que aconteceu dela ter se transformado numa cristã. Isso é uma explicação que ela está dando ao avô, que vai se sentir aí bastante. Ele vai entrar numa reflexão muito forte diante dos próprios valores dele, que serão abalados com o que a neta vai contando para ele, inclusive isso. Se alguém quiser colocar, eu acho muito forte o que ele relembra aqui, né, do que Deus representa, do que Jesus representa, e também a fortaleza que ele foi para ela, né? A Pepita, você comentou da outra vez, né, sobre questões da própria vida desse Ciro em outras vidas para frente, mas ele aqui foi de uma fortaleza incrível, né? Ele deu um exemplo para ela que foi muito importante. Então, eu acho que o espectador influi, né? O expectado influi no espectador. Aí eu acho que aí se reproduz isso muito fortemente, porque o Ciro, tudo bem, ele tinha tido contato com aqueles primeiros cristãos, ele estava realmente imbuído daquele sentimento. O pai já era cristão, embora tenham se afastado, ele bem criança, mas aquilo deve ter ficado. E aí, quando ele encontra a Célia, que era um espírito já sublime, eu acho que a própria presença da Célia, embora ela não fosse ainda cristã e não tivesse o conhecimento que ele já trazia do Evangelho de Cristo, mas ela trazia isso na essência. Então, eu acho que ele se superou, digamos assim, em querer expressar o seu melhor para, digamos assim, diante dessa criatura que ele amava, ele venerava realmente, e ela é sublime, ele percebe, mas repara que é ele que a instiga a compreender o Pai, é ele que a É, incita a não ficar revoltada, a valorizar as virtudes do Pai, a perceber, etc. e tal. E aí ele vai falando isso tudo, colocando Jesus, ou seja, ele se coloca, é como se ele, naquele momento, pisasse o sofrimento e buscasse o melhor, porque ela despertava nele esse melhor, né? Emmanuel diz que se não fosse o Cristo, se nós não estivéssemos sob a égide do Cristo, que, embora não tendo consciência, nos estimula a buscar o melhor, a ter essa necessidade do melhor, nós não conseguiríamos dar um passo. E eu acho que esse caso, sim, só olhando por esse lado, e eu estou colocando essa questão não como ser dona da verdade, não, pelo contrário. Eu quero que vocês reflitam sobre isso, porque isso é uma questão que tem me encasquetado muito e preocupado muito. Porque este Ciro, que a gente diria assim, nossa, é um espírito já avançar. de um valor inquestionável, de uma resignação, de sentimentos nobilíssimos. Esse Ciro. A gente vai ver esse. Aí você diz, não, a gente só progride, a gente não anda para trás, só progride. Então, eu só quero que vocês reflitam, que isso vai dar muito o que pensar. Esse Ciro, vários séculos depois, mais de um milênio, porque é em 1600, né? Alcíone é 1600.
se não me falha a memória, século XVII, XV, XVII, né? Está nessa fase. Então, mais de um milênio depois, a gente vai encontrar esse mesmo Ciro numa personagem do Carlos, que se encontra novamente com ela, que brota um amor imenso, mas distanciado dessa. Olha, veio aqui agora na minha mente uma frase que não é minha. A vara afastada da videira se torna seca e quebradiça. É isso. Então, a explicação que me veio agora. Mas esse mesmo, mais de um milênio, quase um milênio e meio, ou mais de um milênio e meio, vamos encontrar esse personagem, vivendo essa nova experiência, encontrando novamente a Célia, agora sobre, né, o nome de Alcione, e na medida em que ele não é atendido no seu amor por ela, por causa de compromissos, ele não consegue esperar, quer dizer, não consegue ter essa paciência, não consegue esperar, aí se vincula a uma pessoa que é um desastre, enfim. Aí quando ela volta disponível para estar com ele já tinha se envolvido, encontrado, etc e tal, e aí ele se envolve na Santa Inquisição, de maneira crudelíssima, crudelíssima. Ele passa a ser um torturador. Aí, minha gente, é por isso que eu tenho tanto medo. Eu juro por Deus, porque É assustador isso. como a gente não se conhece, a gente não se conhece. A gente não conhece, a gente não conhece esse caleidoscópio que somos nós, essa colcha de retalho que somos, essas nuances, entende? Então, para mim é assustador esse estudo. Aí quero que vocês reflitam. E aí eu digo assim, tá vendo? Hoje, se eu tivesse a possibilidade de estar com o Chico, eu faria essa pergunta. Queria saber a explicação que ele iria me dar. O que me veio agora foi essa: a videira, as varas que se afastam da videira ficam Certo. secas e desnutridas. Então, na medida em que ele se afastou dessa fonte, como aí vem o Mileco, Luiz Antônio Mileco, agora já também na parte espiritual, ele tem 2 livros psicografados chamados Vivências. E num desses livros, é volume 1 e volume 2, num desses livros, ele vai falar da morte dos inocentes, do massacre das crianças lá. E aí ele vai dizer que, na realidade, aquelas crianças que são tidas como inocentes não eram realmente inocentes. E tudo aquilo que não é genuinamente, né, não traz genuinamente a virtude e a pureza, automaticamente vem a lei da destruição para o refazimento, para a reformulação, para tudo mais. Aí, digamos assim, eu estou casando essas informações, mas eu queria que vocês pensassem sobre isso. Não, não queria jogar isso já, não, queria deixar isso lá para frente. Mas vão pensando, porque a gente precisa olhar esse Ciro encantador, encantador, devotado, a gente vai vê-lo até o término, até o sacrifício, então vai para o circo, a gente vai vê-lo. Essa mesma criatura, séculos e séculos depois, Vai fazer o próprio circo. sabe? E aí, Sandrinha, o que é que você me fala? Eu acredito que você, inspirada como está, com esses espíritos amados que aqui estão, a nos rodear e a nos orientar, ampliando essa nossa visão, eu não teria nem mais o que dizer, mas tem tudo a ver com a página inicial. Nós não nos conhecemos, como você colocou, não nos conhecemos. Nós temos ângulos, temos quantas encarnações. Não, nem temos noção de aquilatar isso. Então, nós muitas vezes vamos nos quitando com a lei em doações homeopáticas.
para que nós possamos nos fortalecer para enfrentar uma luta maior numa outra encarnação e falimos de novo, e precisamos recomeçar. Então, quando você fala do Ciro, que é o Carlos de tempos depois, o que levou esse espírito ao longo de outras encarnações a amealhar a destruição dos valores reais da vida em detrimento daquilo que ele realmente já havia conquistado em parte, porque ele não conquistou integralmente. Ele não sedimentou, ele adquire. É aquela coisa da Ele tivesse virtude. A virtude só é sedimentado, virtude depois que está sedimentada. se ele tivesse sedimentado, não tinha jeito. Eu queria que vocês também, você estava falando, refletindo, eu lembrei de uma frase que eu não sei de que mensagem, já procurei. É uma mensagem de Emmanuel, em que ele nos diz que até o último passo nós podemos. Sim, Eu não tenho essa mensagem, numa trajetória de 1.000 até os últimos metros, você pode estar se ali. vocês conhecerem essa mensagem, por favor, Eu me já enviem, li a mensagem. que ela é seríssima, e é isso, porque o nosso parâmetro reencarnatório não é linear, esse é o problema. Nós reencarnamos com todo já um projeto, com todo o amor que tem por nós, mas nós fazemos ondas, não é? Vamos lá É embaixo, circular, é não circular. é? E voltando, aquelas ondas vão, e aí a gente não consegue, muitas vezes, acreditar como é que eu consegui fazer esse absurdo. É o que eles dizem para nós nas obras espíritas. Se você soubesse o que você já fez, quando está reencarnado ao lado daqueles com quem você precisa estar, para ressarcir débitos atrozes do passado, você enlouqueceria. Você não teria suporte ainda. Então, nós somos amorosamente observados, amparados, para que a gente possa ir vencendo a nós mesmos aos poucos. E você vê, e tempos depois ele está nesse processo. Eu também Saiu do caminho. Saiu no aqui. caminho e entrou num atalho, né? Isso. E Exatamente. o próprio Pausanias, que foi colocado aqui, esse chefe de serviço, olha só os hábitos que a gente traz, que ficam cristalizados ao longo de inúmeras reencarnações, porque toda vez que eu leio esse ponto, eu lembro do suplício, lá de há 2.000 anos. Não é? Tinha sempre alguém com aquela tendência a se miscuir nos processos e plantar a calúnia. É aquele outro lado nosso, o lado que nós não gostaríamos de conhecer, né? Então, olha só quanto tempo passa, e agora temos um Pausanias, que também detém um poder, entre aspas, provisório junto à família, e olha o que ele faz, não é? Ele calunia, ele aumenta, ele faz juízo do que realmente estava acontecendo, porque não admite que a pessoa possa amar quem quer que seja, porque ela tem um livre-arbítrio e tem um coração, não é? Livre para amar quem realmente está no caminho dela evolutivo. É muito complicado isso mesmo, é para a gente refletir muito mesmo. Há de se É, eu, pensar também que ele, de repente, ele estava sendo intuído para fazer o melhor mesmo por conta da presença dela, né? Não, aí tinha a presença do cristianismo pujante, e ele ainda envolvido, e a presença dela, porque a gente, digamos assim, levanta o outro. Na medida em que ele a amava e se inspirava, e ele percebia a grandeza, assim, era algo assim automático, ela levantava o melhor dele. Quando ele se vê distanciado dessas pessoas, né? pois é, então, eu vejo assim, se a gente não precisasse de provas, seria muito fácil. A gente, né? A gente reencarnou, você não. Se você sucumbe, eu não consigo ver de outra maneira. Se você sucumbe diante de uma prova, é porque você ainda não está ali. É isso aí, você não sedimentou, você ainda não se adiantou. Você precisa repetir, você precisa refazer, você precisa. Entendeu?
são as provas, não adianta, né? Você está muito bem, você passou 10 encarnações, né, super bem, você fez isso, você fez aquilo. Vamos ver agora por esse lado, né? É como o Elahá fala, muito bom nascer no Brasil. Não, eu já estou evangelizado. Aí nasci no Brasil, passei 5 encarnações vivendo, né? Tenho a oportunidade de, né, estudar o Evangelho. Vai nascer lá, sei lá onde, no meio dos Israel, conflitos, vai nascer lá na e você vai ser Palestina. provado realmente se você é tolerante, se você não é preconceituoso, se você. Aí a gente não sabe. A gente não sabe o que. Não, eu acho que eu sou. Eu acho que eu sou tolerante, eu acho que eu sou, é, sei lá, qualquer coisa, sou paciente, sou isso, sou aquilo. Mas vai ser colocado numa prova com situações diferentes, né? Eu não sei, eu acho difícil realmente. Não É é, eu por não acho que isso, não é fácil, é por, mas E fora que, por exemplo, essa questão são virtudes, às vezes, diferentes, né? A gente ganha uma coisa aqui, mas não ganhou aquela, e esse conhecimento que ele tinha do cristianismo, esse amor, né? Esse envolvimento que ele tinha, pode muito bem, lá, 1000 séculos depois, ser transformado num fanatismo. E aí, quem não é do Cristo é inimigo. Vamos, né, vamos eliminar, vamos fazer virar cristão da forma que ele naquela época, né, com aquela vestidura, com com entendimento, entendia que era a Santa Igreja, que era do Cristo, que era a única e tal. Então, assim, realmente, agora eu não consigo ver a influência de Célia, porque eu acho que se fosse influência de Célia consigo ver a influência do Cristo, do cristianismo primitivo, mas a influência do Célio é influenciar em renúncia também. não, mas em renúncia não tem, ela não tem a convivência. Ele não tem. Eles se encontram, mas desde o início não houve esses colóquios, não houve essa oportunidade, digamos assim, foi brecado. Ela tinha que atender a família, a mãe, e tipo assim, ele se sentiu rejeitado. A mãe foi a prioridade, a família, ele ficou. Não conseguiu esperá-la. E aí ele acaba se enrolando. Quando ela volta disponível, ele já está enrolado. Aí ele larga também, vai para a igreja. Mas ele vai para a igreja para obter poder. Ele vai com essa finalidade. Então, eu acho que não adianta. Olha, eu fico imaginando quantas pessoas conviveram com Chico. Quantas dizem assim, Chico, fui muito amigo de Chico. Uma vez eu estava lá em Rio das Ostras, eu estava lá em Rio das Ostras. Aí nós fomos a Barra de São João, porque estava procurando uma casa espírita, a gente estava passando a semana lá, estávamos sozinhos, vamos assistir. Aí fomos assistir a palestra pelo dirigente da casa. Aí ele falou, não, porque fui muito amigo de Chico, fui não sei quantas vezes lá, foi não sei o quê. Gente, eu falei para o Beto, estava assim, gente, ele foi muito amigo de Chico, mas não aprendeu nada com Chico. Foi uma coisa, sabe? Uma coisa. Aí eu fico imaginando quantas e quantas pessoas. Aí eu fico imaginando, foi melhor não tê-lo conhecido pessoalmente, porque só ia aumentar meu débito. Só ia aumentar, por exemplo, qualquer um de nós que o tivesse desfrutado da sua proximidade, só iríamos sobrecarregar o nosso débito. Porque o Chico está aqui, gente. O Chico está nesse livro, o Chico está em cada página que a gente abre. O Chico está aí palpável, palpável. Mas se nós tivéssemos tido a oportunidade de uma convivência, daquele magnetismo, né? Eu só me lembro que eu fui levada lá, eu só me lembro como eu acordei, eu só me lembro que eu não consigo nem lembrar que me emociono, mas eu não guardo nitidez de como aconteceu. Só me lembro que eu fiquei alguns dias assim. Mas se eu tivesse convivido e, e eu continuando a ser o que eu sou, oh, que desastre! Que desastre. Então, deixa assim, né? Pelo menos tem um atenuante. Deixa assim que está melhor. Rosana está rindo, né? Rosana me conhece. Então, a gente sabe como é que a gente
luta para dar um passo. Mas eu acho que isso aqui a gente precisa realmente refletir, gente. Porque pessoal aí que é mais jovem, João, Verônica, pessoal aí que está assim, aí Rosana vai dizer que também é jovem, minha irmã vai dizer que é jovem, tudo bem. Vão, vão colocando, porque eu não tenho muito tempo não, mas eu preciso, alguma coisa tem que ficar consolidada. Gente, eu morro, inveja é a maneira de dizer, no bom sentido, mas assim, eu admiro de montão, sabe quem? Aquelas mães semi-analfabetas que carregam uma prole, resignadas. Elas, às vezes, elas não têm o esclarecimento da doutrina, mas elas têm resignação, resiliência. Aquilo está no automático, elas já têm essas virtudes que a gente está aqui se esforçando para adquirir, nelas são já plenas. Aquela conformação diante dos desígnios de Deus. Às vezes essas mães têm dois filhos presos, filho deficiente, o marido que espanca, uma prole. Gente, e elas são, às vezes, até alegres, às vezes cantam. Eu digo assim, essas são os heróis anônimos, os completistas que a gente viu lá né, missionários, que passam pela terra como criaturas anônimas, não valorizadas. Essas sim já trazem a simplicidade, a humildade, tá intrínseca já. Eu fico E veio agora muito. sobre essa influência de Célia, essa psicosfera de Célia em relação ao Ciro, me veio logo aquela questão que todos nós conhecemos do Livro dos Espíritos, a 459, né? Influem os espíritos em nossos hábitos, em nossos atos, influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Ora, se ele está envolvido ali com esse espírito, ele tende a procurar o melhor dele, doar o melhor dele. O lado bom começa a aparecer. Não precisa ir longe. Nós estamos aqui numa reunião de amigos. Sabe Deus de quantas encarnações que nós nos conhecemos, estamos aqui procurando o quê? Melhorar. Agora, tira a gente daqui e coloca lá no barzinho, coloca lá para uma bebidinha, não que a bebida tenha problema, não estou questionando isso, estou dizendo na ambiência que se forma. Não precisa ser dentro de um lar destrutivo até, não, desafiador, não. No dia, vou passar assim, vou descansar assim, vou fazer assim, assado, a pessoa já começa a demonstrar uma diferença até de comportamento, se bobear. Porque nós nos influenciamos uns aos outros, não tem jeito, não é? Nós vivemos numa relação, olha a lei de sociedade, é uma relação, não tem jeito. A gente influencia para o bem, mas também influencia para o mal, sim. E isso é que é triste, a gente vê que a gente cai, a gente ainda não olha assim, diz, não, assim eu respeito, mas eu prefiro dizer não para mim. Agora eu estou dizendo não é o sim, sim, não, não. Agora eu estou dizendo não para mim nisso. Eu já gostei disso, mas agora não me interessa mais. Mas nem sempre a gente consegue fazer isso. Imagina o que aconteceu com esse espírito, e aí a gente vai ver depois, se Deus quiser, em renúncia, né? Para que ele chegasse a esse ponto. Vai chegar a ser sábio por espírito? Vai, como todos nós. Mas olha os meandros que nós muitas vezes percorremos e que poderíamos ter feito outras escolhas, né? E não o fizemos, porque não tínhamos para isso condição, não tínhamos. Essa é a triste verdade, né? É Bom, isso que gente, a Glorinha falou. Certas coisas a gente não tem condição. E a gente pensa em milênios como muitos anos. Isso não é nada. É um piscar de. Nem piscar, é menos que um piscar de olho em termos de universo, em termos, de eternidade. Isso não é nada. E Jesus, com tudo isso, com todas essas lutas que a gente encara por ter escolhido caminhos que não deveria, ele sempre nos consolou, ele sempre nunca nos botou assim
Ele vai, não peques mais. Ele estava junto dessas pessoas sempre com compreensão, com misericórdia, com estímulo. Então, e não é só em termos de reencarnação, até nessa situação mesmo. Hoje nós estamos aqui agindo, como a Glorinha falou, até de mudando o ambiente, às vezes a gente também muda, mas mudando até a condição, por exemplo, numa condição de guerra, terra arrasada, fome, como nós vamos agir? Entendeu? Então, e quando a gente muda a maneira de agir, é porque a gente não tinha incorporado aquele valor ainda. É o que a Sandra, Sandrinha falou. É o teste. É o teste, porque, não, eu leio, estou embevecida, não, vou, me esforço, me esforço. Mas quando vier aquela prova, não essas provinhas que têm vindo assim, do dia a dia, que isso não é prova, mas quando vier, como é que eu vou reagir? Entendeu? Mas, por outro lado, eu não espero, no meu entender, na minha ignorância, eu acho que tudo para você precisa de um tempo para conseguir mudar um status de alguma coisa, entendeu? Então, eu não espero que eu vá nem 1000 reencarnações virar um Paulo de Tarso, por exemplo. Então, cada um tem lá o seu caminho, a sua maturação, e vai chegar lá também, com o custo de que se eu escolho caminhos mais tortuosos, a minha carga vai ser mais pesada, vai ser mais dolorosa. Entendeu? Essas palavras, os nossos estudos e o cristianismo nos ajuda a evitar esse tipo de coisa, mas evitar 100%, né? Evitar 10% já é muito difícil. Porque, né, nós não vamos evoluir assim, puf, entendeu? É que nem você, um bebê começa estudando, vai sair um grande médico quando? Leva um tempo, tudo leva um tempo. É continuar estudando e se esforçando ao máximo. então vamos prosseguir um pouquinho na leitura? Quem é que gostaria de continuar lendo mais um pouquinho? Algum voluntário? Vai, Verônica, quer ler? Pode ler. Que valem nossos sofrimentos comparados aos dele no alto da cruz da impiedade e da cegueira humanas? Dizia-me valorosamente: Célia, minha querida, levanta os olhos para Jesus e caminha. Quem melhor que nós poderá compreender esse doce mistério do amor pelo sacrifício? Sabemos que os mais felizes não são os que dominam e gozam neste mundo, mas os que compreendem os desígnios divinos praticando-os na vida, ainda que nos pareçam as criaturas mais desprezíveis e mais desaventuradas. Além disso, querida, para os que se amam pelos laços sacrossantos da alma, não existem preconceitos nem obstáculos no espaço e no tempo. Amar-nos-emos assim constantemente, esperando a luz do reino do Senhor. Sou agora o penoso instante da separação, mas aqui ou além estarás sempre viva em meu peito, porque hei de amar-te toda a vida como o verme desprezado que recebeu o suave sorriso de uma estrela. Poderão acaso separar-se os que caminham com Jesus através das névoas da existência material? Não prometeu o Mestre o reino ditoso a quantos sofressem de olhos voltados para o amor infinito do seu coração? Sejamos conformados e tenhamos coragem. Além desses espinhais, desdobram-se estradas floridas, onde repousaremos um dia sob a luz do ilimitado. Se sofremos agora, deve haver uma causa justa, oriunda de tenebroso passado em sucessivas existências terrenas. Mas a vida real não é esta, e sim a que viveremos amanhã no ilimitado plano da espiritualidade radiosa. Continua.
pouquinho? Pega só esse pedacinho mais. Tá. Enquanto as suas expressões consoladoras me retemperavam o ânimo combalido, via-lhe o rosto macerado e os cabelos empastados de copioso suor que me deixavam entrever um sofrimento físico martirizante e infinito. Bem, aqui, né, ele vai seguindo com aquela tarefa que eu acho que é dele ali, de, digamos assim, relembrar ou reacender nela a esses valores que ela já tinha consolidado. Embora ela fosse ali um espírito muito superior a ele, ela estava encarnada no mundo, estava sujeito ao véu do esquecimento, a memória íntima dela não era ali de todo, não estava de todo aberta para ela ali naquela condição. Então, ele tenta, de alguma forma, explicar para ela, né, que comparado com os sofrimentos de Jesus, que aquele sacrifício ali, dos dois, na verdade, não representariam nada, e que todos esses sacrifícios teriam uma recompensa na verdadeira vida, né? Que seria a vida espiritual. E ele fala de uma maneira muito lúcida, pelo menos Emmanuel coloca aqui, né, de uma maneira muito lúcida e muito clara a respeito da, dos débitos de vidas passadas. Coisa que eu particularmente acho que o cristianismo primitivo não tinha, mas isso é opinião minha, tá? Mas ele aqui nos conta que ele tinha feito, né, estudos lá, é, foi no Oriente, né? Não foi isso? Foi na Índia. Na Índia, foi na Índia, então ele tinha aprendido lá. Então, ele conta de uma maneira muito clara ali que aquele sofrimento seria com certeza proveniente de uma causa justa, por em razão de débitos de vidas passadas, e por isso que ela deveria então se conformar e se alegrar, porque no final de tudo, na verdadeira vida, eles poderiam então receber a recompensa desse sacrifício e assim ter a oportunidade daquele amor, como era um amor verdadeiro, de ter a oportunidade de, enfim, é, fluírem deste amor, né? Acho que resumidamente, é isso. Não sei se Repara vocês. que, repara que ele coloca que porque hei de amar-te toda a vida como o verme desprezado que recebeu o suave sorriso de uma estrela. Ele tem consciência da distância que há entre eles. A distância, você sente a diferença, a distância. E aí eu acho que, Mas aí eu acho também que é pela própria condição dele de ex-escravo. Não sei também, entendeu? agora, a gente também aqui me ocorreu, enquanto você estava lendo, que toda essa fala maravilhosa dele, toda essa elevação, que a gente sabe que se os espíritos também influem na nossa vida, num momento crucial desses, e se ele de repente tinha alguma sensibilidade, certamente ali também pode estar sendo auxiliado, que era uma maneira também de auxiliar a própria Célia. A melhor maneira de levantar a resignação da Célia, a melhor maneira, digamos assim, de fazer com que ela olhasse aquilo tudo de uma maneira diferente, ou seja, com compreensão, com perdão, com tolerância, seria vindo do próprio Ciro, né? Então, eu acredito que também ali houvesse o trabalho de amigos espirituais, que ela merecia, ele também estava se empenhando, se auxiliando a ele Intuindo, né? isso, intuindo para que ele se postasse ali com uma força que ia além das suas forças, com uma capacidade de resignação que ia além da sua própria condição.
Isso também me veio agora, não tinha pensado nisso antes. Então, eu acredito que também houvesse essa intervenção ali, né, nesse momento. É, eu Mas, acho que isso sempre, né? Mas não sim, mas eu sei digo se foi. assim, a gente pode também, assim, essa elevação dele pode não ser também toda a elevação dele, mas sendo auxiliado, sendo sustentado, ele se coloca numa condição de, digamos assim, de maior compreensão, entendimento, numa condição espiritual. E ali, naquele momento, ele merecia o auxílio, porque ele estava predisposto a perdoar, a compreender, então ele merecia o amparo, a sustentação, né? Então, eu Eu acho acho que são as que duas coisas, né, Pepita? Deve ser. Sabe o que me veio na sim, memória agora? Napoleão Bonaparte, né? Que veio com o objetivo de vencer e faliu, né? Da mesma forma, nas outras da frente, ele pode ter falido porque somos imperfeitos mesmo. Mas nesse momento aqui, eu acredito que ele tenha sido muito intuído também, sem sim, dúvida. sim, Era sim. dele e era também de quem o acompanhava. Porque quando a É, gente se liga, né? A gente recebe auxílio para fazer o que tem que ser feito, é. né? Dele e dela, né? Porque ali Sim. ninguém melhor do que ele para poder levantar o ânimo e o astral dela, né? Digamos assim. Perceber que ele não está revoltado, perceber que ele está lutando, né? Existe essa condição. Não sei como é que está a nossa hora aqui. Faltam ainda 10 minutinhos. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Não? Quer deixar esse o próximo parágrafo para a próxima semana ou dá ainda para ler? Tem um parágrafo pequenininho aqui, embora a sua palidez extrema. Tem O que 19 vocês minutos acham? ainda. Quanto? 19. 19. Ah, então dá para ler mais um pouquinho. Então, alguém quer ler um pouquinho? Quer ler, Glória? É, embora a sua palidez extrema, Ciro me sorri confortável. Sua lição de paciência e fé embalsamou-me o coração, e aquela corajosa serenidade deveria constituir, para mim, precioso incitamento à fortaleza moral em face das provas. Consolei-o, então, do melhor modo, testemunhando-lhe minha compreensão funda e sincera quanto ao sentido daquelas palavras de bondade e ensinamento, compreensão que eu guardaria no imo para sempre. Prometemo-nos reciprocamente a mais absoluta calma e confiança em Jesus, bem como eterna fidelidade neste mundo, para nos unirmos um dia nos céus. Terminados os rápidos minutos que consegui para falar ao encarcerado, reconstituí as energias interiores de minha fé, enxugando corajosamente as próprias lágrimas. Procurei minha mãe, implorei sua intercessão afetuosa, de modo a cessarem as cruéis punições que Pausânias impusera ao meu amado de minha alma, dando-lhe conhecimento dos quadros tocantes que presenciaram. Ela comoveu-se profundamente com a minha narrativa e obteve de meu pai a ordem para que Ciro fosse libertado sob certas condições, que, apesar de penosas, constituíram para mim um brando alívio. Que condições? Perguntou Neio Lúcio, admirado, ante o romance comovedor da neta, cujos 18 anos atestavam a mais profunda intensidade de sofrimento. Meu pai acedeu, sob a condição de que eu não mais avistasse o jovem liberto para qualquer despedida, providenciando na mesma noite para que ele fosse escoltado por 2 escravos de confiança até Cesareia, em cujo porto deveria ser internado numa galera romana, desterrado a critério dos que a comandavam. E chegaste, filha, a alimentar algum rancor contra Euvídio em face da sua atitude?
Não, respondeu com espontânea sinceridade. Se tivesse de alimentar qualquer rancor, seria contra o meu próprio destino. Aliás, Ciro ensinava-me sempre que não podem caminhar para Jesus aqueles que não honrarem pai e mãe, de acordo com os preceitos divinos. Neio Lúcio encontrava-se eminentemente surpreendido. Quando eu vi de lhe solicitar a intervenção moral junto da neta, longe estava de presumir tão doloroso romance de amor num coração de tão tenra idade, cheio de juventude e de piedade. Seu espírito, que conhecia o vírus destruidor que operava a decadência da sociedade, mergulhada num abismo de sombras, extasiava-se com aquela narrativa simples de um amor doce e cristão, que aguardava pacientemente o céu para todas as suas realizações divinas. Nenhuma voz da mocidade ainda lhe falara assim, com tanta pureza à flor dos lábios. Para, Pepita. Dá uma paradinha, comenta. Então, eu não sei se vai ter assim muita coisa para comentar, né? Mas aqui, né, tem aquela questão de, que vocês já falaram, de um alimentando o outro, né? Porque é, ela diz que vai guardar, né, as palavras dele de bondade, de ensinamento para sempre. O que me. Eu não sei se eu vou falar uma besteira, mas eu acho assim que essa visão, né, desse. Lógico que eles viviam ali, e a gente não pode negar que a realidade social ali os afastava, era uma coisa muito. Hoje a gente não vive tanto essa coisa, né? Mas nessa época é, deveria ser difícil mesmo, porque escravo, né? Essa coisa toda, essa questão desse amor. Então, o que restava ali era que eles aguardassem dentro daquela esperança, né, de um amor impossível, né, que eles se encontrassem assim, quando fala no céu, eu acredito que seria um mundo espiritual, onde, né, eles poderiam realizar outras coisas, né? Mas eu vejo aqui também, assim, quando o avô também fala, né, dessa inocência dela, mas ao mesmo tempo uma maturidade espiritual que até encantava ele, né? Porque ele fazia aquela análise da sociedade assim tão é que ele fala mergulhada num abismo de sombras, né? E que ainda uma menina com aquela idade, né, tivesse essa noção, né? Esse amor assim, né? E ele fala, aguardava pacientemente o céu para todas as suas realizações divinas, né? Então, eu vejo ali, né, dois espíritos que estão impedidos por uma questão social, né, por uma questão do momento em que vivem, né, e que não podem realizar, né, um encontro é, de um homem e de uma mulher, né? Fica aquele encontro de almas esperando que um dia esse encontro possa acontecer, ou não também, né? Não sei qual é a programação de cada um, né? Mas, mas aí eu vejo isso, né? Uma coisa que eu realmente olho e eu acho difícil, né? Dois jovens terem esse, essa essa esperança, né, de que realmente esse encontro se daria, né, esse encontro aconteceria numa outra situação, numa outra oportunidade. Mas é a questão, é a coisa mesmo do amadurecimento do espírito ali, naquele momento, né? Mas, mas é isso, o que eu vejo ali é que ela também está muito à frente do avô, né? Embora o avô fosse um homem correto, um homem de princípios, mas é, na questão assim espiritual mesmo, né, de valores espirituais, ela estava realmente à frente, né?
Mas falem aí vocês. A gente sabe que em alguns casos, né, as questões assim da plebe, a gente tem no próprio 50 anos depois o caso da Cláudia, né, a mulher do prefeito, que gosta do. Ela é da plebe, ela é uma plebeia Ah, que sim. muito bela, que foi por caminhos meio escusos, chegando ali a uma posição, ainda o próprio imperador fez com que ela casasse com o prefeito para poder, digamos assim, ser aceita pela sociedade e automaticamente ali. E a gente teve há 2000 anos o caso do Saul, que era um escravo e que pelos próprios senhores foi elevado a uma condição de quase, digamos, receber o nome da própria família, eles deram o nome da família para ele, e ele teve uma condição, digamos assim, de empreendedor e tudo mais, ou seja, em alguns casos, quando as pessoas tinham um entendimento maior, aconteciam algumas exceções dessas, não era uma, não o caso do Elvídio, que era extremamente rígido e com o coração extremamente nesse ponto bem, digamos assim, preso às convenções, às conveniências, enfim. E aí realmente a gente vê essa menina, que é uma menina, com um entendimento que é um espírito. Na realidade, está no corpo de uma menina, mas é um espírito milenar com muita sabedoria, em quem os valores da alma estavam acima dos valores da carne, né? Então, aí já predominavam os valores espirituais mesmo, né? E o Ciro estava tentando fazer isso também, né? Minha irmã falou que agora são 9 minutos, mas se alguém quiser fazer alguma colocação ao que a gente leu, pode, tem algum minutinho aí para falar. Quem quer falar? Eu acho que aí ele largou na frente. Embora ele não fosse do mesmo patamar que ela, isso a gente vai saber depois, né? É aquisição íntima. Mas ali, nessa reencarnação, tanto é que ele já era o que ele era antes dele conhecer Célia. Só que não quer dizer que estava consolidado, né? Não quer dizer que realmente ele tinha gravado isso dentro dele, né? Que aí para gravar é muito difícil. Eu acho que aqui ele que eleva ela, ele que levanta ela, Sim, sim, né? E depois não consegue manter, né? Os nossos altos e baixos, as nossas fragilidades, alguns copos cheios, alguns copos vazios, aí a gente cai fácil. Florinha ia falar alguma coisa? Não, então passar a palavra para a Glorinha para cantar uma música para a gente. Sumiu o seu som, Glorinha. Pepita, talvez seja melhor você botar uma música. Eu não sei o que está vendo. Desconcentra, né? Não, não Bota, sei. bota, fala. Sério. Depois a Coloca uma gente música aí, Glorinha. Ô, Babi. bota a Babi. Vou pensar seriamente nessa problemática, Porque porque você pode. fala e a sua voz não corta, você vem e na hora que toca, mas Quando canta, antigamente não acontecia isso, é alguma não coisa sei. aí que eu não sei. É, pois é. E não era o celular, eu achava que fosse, né? É, Obrigada, Babi, valeu. pode aumentar um pouquinho, Babi.
Então, nesse momento, ao som dessa melodia, te agradecemos, Senhor, mais uma vez, pela dádiva desses encontros, pela presença de amigos tão queridos, no plano físico e no plano espiritual. Te pedimos perdão se ainda não te compreendemos claramente, se ainda não conseguimos arrumar um espaço para ti em nosso coração. Te pedimos perdão se ainda te colocamos na estrebaria de nossa vida, se ainda não te colocamos no lugar mais importante, na entrada da nossa alma, na sala do nosso coração. Quantas idas, Senhor, e vindas, quantos desastres, quanta dificuldade para compreender o simples, para vivenciar o teu amor, que é tão simples, que é tão acolhedor, que nada pede e tudo dá. Aqui estamos, Senhor, nesse momento, a te rogar que tenhas misericórdia de nós, da nossa ignorância, da nossa dificuldade em assimilar teus conceitos, na fraqueza da nossa vontade em determinar as nossas ações, buscando apenas aquilo que nos convém ao espírito, ao nosso crescimento espiritual. Perdoa-nos se muitas vezes buscamos atalhos para fugir da dificuldade, para fugir do sacrifício, para fugir da dor. Ó Mestre querido, porque somos tão relutantes, porque somos tão teimosos, porque ainda mantemos o coração endurecido. Aqui estamos, Senhor, nesse momento, a te rogar que nos abençoes mais uma vez, que nos deis olhos de ver e ouvidos de ouvir, que os nossos ouvidos não sejam moucos aos teus apelos, que os nossos olhos se abram para a beleza da vida, do Espírito, que não nos deixes cegar pelas ilusões do mundo, pelas facilidades do mundo, e possamos compreender que por mais longas nos pareçam as provas, são apenas fragmentos de minutos. Aqui estamos, Jesus, em contato com velhos amigos do movimento cristão. Nós, os retardatários, nós, os que não tivemos coragem de renunciar ao mundo e te seguir em Timor-Ates. Aqui estamos, Senhor. Estende-nos a mão, ajuda-nos a levantar. Mais do que isso, ajuda-nos a caminhar com determinação. Não nos deixes cair, Senhor. Se for preciso que a dor venha, que venha, Senhor. Mas não nos deixes, Senhor, na beira do caminho.
Não nos deixes na busca de ilusões. Não nos deixes distraídos, Senhor, à beira do caminho. Ainda que os nossos pés sangrem, ainda que os joelhos se desconjuntem, que possamos dizer como Paulo, eia avante. Queremos chegar ao teu aprisco, Senhor. Ajuda-nos, ajuda-nos, Senhor. Abençoa todos os irmãos que em espírito estão conosco neste momento. Aqueles que estão em nossos cadernos de prece, que desencarnaram esses dias, como a Camila pelo suicídio, a Stephanie Lohane, o nosso irmão Vicente também. Os bons espíritos possam ampará-los a todos. E muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Obrigada, Jesus. Tem que parar a gravação, Babi.